Seja muito bem-vindo ao nosso ABC10 e hoje eu vou dar continuidade à nossa série de escatologia. No primeiro vídeo da série eu falei sobre a boa escatologia e hoje nós vamos falar sobre por que existem tantas linhas escatológicas diferentes. Perceba que não é quais são. Já temos vídeos, cortes aqui, a gente já teve um podcast sobre escatologia, mas o vídeo de hoje vai ser por quê. Então solta a vinheta, editor! Antes que nosso vídeo comece, eu já quero te pedir o seguinte, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, não custa nada para você. E quando você faz isso, você está mostrando para o YouTube que você gosta desse conteúdo e você ajuda a divulgar o nosso canal. Então vou dar uns 5 segundos aí, vai lá, se inscreve, apertou, curtiu, curte, não custa nada para você. E agora vamos para o vídeo. Muitas vezes as pessoas tentam falar quais são as linhas escatológicas e as pessoas continuam tendo dúvidas. E eu penso que talvez a melhor maneira da gente entender isso seja fazendo no sentido contrário. Ao invés da gente falando quais são as linhas escatológicas e o porquê delas existem, vou fazer um vídeo diferente. Eu vou te falar das linhas de pensamento que nos levam a diferentes linhas escatológicas. E eu vou separar aqui didaticamente em 3 linhas de pensamento. Nós vamos falar sobre o tempo, nós vamos falar sobre a linguagem e a diferença entre Israel e a igreja. Se você conseguir compreender bem esses 3 pilares, essas 3 maneiras de encarar o texto, você vai entender por que existem tantas diferenças de pensamentos escatológicos. Então vamos começar falando sobre o primeiro desses 3, que é acerca do tempo. Aí você está perguntando, Renner, o tempo? Como assim? O que o tempo tem a ver com isso? Para mim, escatologia é o seguinte, é ler o texto e dizer o que o texto está querendo dizer. Sim, mas dependendo de como você lê esse texto, você vai ter interpretações distintas. Então, antes mesmo da gente começar a falar sobre isso, perceba que a diferença não está no texto, a diferença está no leitor. O texto, a palavra de Deus, ela é perfeita, o texto é perfeito. A dificuldade de compreensão está em nós, não no texto. Porque senão, às vezes, algumas pessoas podem pensar o seguinte, viu, as pessoas não conseguem entender o que está escrito ali e começam a jogar o problema no texto. O problema não está no texto, o problema está na gente. Então, eu quero falar com você, entre essas 3 maneiras de pensar, vamos começar falando sobre o tempo. O que eu quero dizer com o tempo? Como assim o tempo? Existem, basicamente, 3 maneiras de se interpretar a escatologia sobre a ótica do tempo. Algumas pessoas vão ler no texto com a ótica do seguinte, que tudo ali já aconteceu até o ano 70. O nome disso dá-se preterismo. Preterismo são aqueles que imaginam que tudo ali que está escrito aconteceu até o ano 70, o ano da destruição de Jerusalém. Uma segunda maneira é uma maneira histórica. A maneira histórica foi uma maneira, inclusive, muito popular durante a Reforma Protestante. Boa parte dos reformadores levavam a sua escatologia de maneira histórica. Como assim? Tentavam encaixar os eventos descritos escatológicos no decorrer da história. A terceira maneira de se encarar a escatologia é a maneira futurista. Essa é a mais famosa e a mais popular, de que os eventos que ali estão descritos vão acontecer no futuro. Não à toa o nome de escatologia, eu já expliquei isso para vocês, vem de escatos, que significa últimas coisas, e logia, fim, estudo. Então, estudo das últimas coisas, estudo do fim. Então, acerca do tempo, você, dependendo de qual os óculos que você está usando na hora que você lê o texto, você vai interpretar o texto de maneiras diferentes. A segunda maneira é através da linguagem. O que eu quero dizer com linguagem? Você pode encarar o texto bíblico ali como alegórico ou literal. Se você encarar o Apocalipse, Daniel, as epístolas do apóstolo Paulo, as profecias escritas no Antigo Testamento de maneira alegórica, você vai ter uma interpretação muito diferente se você analisar aquilo como literal. O que eu quero dizer com isso? Você vai entender. Você já deve ter escutado algumas pessoas falando assim, eu sou amilenista, eu não creio numa existência literal de um milênio. E aí você escuta isso e você nunca entendeu. O motivo disso é isto, que muitas pessoas encaram a escatologia de maneira alegórica. E se você encarar de maneira alegórica, você vai chegar a conclusões diferentes se você encarar de maneira literal. Eu, pessoalmente, dentro desses 2 primeiros pilares, do tempo e da linguagem, eu encaro da seguinte maneira, futurista. Eu creio que o que está escrito ali é do futuro.
Até porque eu acho difícil encaixar o Apocalipse numa visão preterista ou histórica. Ali está falando da segunda vinda de Cristo, está falando da ressurreição dos mortos, coisas que ainda não aconteceram. Em relação à linguagem, eu encaro de maneira literal, porque todas as profecias messiânicas se cumpriram literalmente. Então, eu tendo a achar que a melhor maneira é você seguir a mesma maneira hermenêutica que a gente aplicou no Antigo Testamento, aplicar para a nossa escatologia. Ou seja, eu penso que é futurista e penso que também é literal. Agora nós temos uma terceira vertente, uma terceira forma de se analisar o Apocalipse, que eu disse para vocês que é basicamente entre a diferença entre a igreja e Israel. Porque dentre aqueles que imaginam a escatologia futurista e literal, eles recebem o nome de pré-milenista. Agora esses nomes estão começando a fazer sentido para vocês. Se você não tem familiaridade com os eventos escatológicos, assiste os nossos vídeos aqui, entra no nosso Instagram, nós temos alguns infográficos ali tentando explicar melhor e aí você vai entendendo melhor o vídeo. Mas então, aqueles que analisam a escatologia de maneira literal e futurista são pré-milenistas, ou seja, o que isso quer dizer, esse nome tão diferente, pré-milenista? É algo muito simples. A Bíblia fala de um reino milenial de Jesus. E as pessoas que imaginam de maneira literal e futurista é o quê? Que esse reino vai acontecer e que antes desse evento nós temos a volta de Jesus e nós temos a grande tribulação. Mas dentre esses pré-milenistas, essa maneira de analisar as diferenças entre Israel e a igreja faz uma das grandes divergências que nós temos, que talvez você deve estar se perguntando desde o início do vídeo, que são aqueles que imaginam que Jesus vai voltar antes, durante ou após a grande tribulação. A diferença nesse pensamento, a origem da diferença desse pensamento é a diferença ou não entre Israel e a igreja. Ora, aqueles que imaginam que a igreja substituiu tudo aquilo que era para Israel, esses vão acabar entendendo que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. Por quê? É muito simples. Porque lá em Daniel 9, nós vemos qual é a razão da grande tribulação. E a razão da grande tribulação é extirpar o pecado do povo, purificar a sua cidade, Jerusalém, é o que está escrito lá em Daniel. Se você entende que a igreja substituiu Israel, logo a igreja passará pela grande tribulação. Já aqueles que entendem que existe ainda uma diferença entre Israel e a igreja, apesar de Efésios 2:8, a palavra de Deus dizer que foi derrubado o muro de separação entre eles e de dois povos fez um só, a partir do verso 8, a palavra de Deus vem dizendo isso, aqueles que entendem que existe sim coisas para Israel e coisas para a igreja, entendem que a grande tribulação é para Israel. Por isso a igreja não passará pela grande tribulação. E aqueles que defendem isso se baseiam inclusive em Apocalipse 7, quando vão falando dos salvos, o livro de Apocalipse faz a separação. Primeiro ele fala das tribos de Israel e depois ele fala de salvos de todas as nações, tribos, línguas e povos. Então são esses pontos de partida que nos levam a diferentes linhas de interpretação escatológica. Mas agora, para encerrar o vídeo, eu quero falar de uma última linha de interpretação escatológica. Uma linha que se aplica a todas essas outras linhas, que é o quê? O real motivo da escatologia. Que a escatologia, até ela está falando aqui, 9 horas, Renner. Estou gravando de manhã. Que é o real motivo da escatologia. Eu gostaria de ler alguns versos para vocês. O primeiro verso que eu vou ler está lá em Tito 2, verso 13. Olha só o que diz a palavra de Deus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Independente de qual é o seu ponto de partida, a escatologia tem que te levar a isso, a nossa bendita esperança de que Jesus vai voltar. Essa é a esperança, é isso que nos traz sentido à nossa existência. Olha só o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, versos 20 e 21. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia do que dorme. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Olha, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é profundo e maravilhoso. Jesus foi a primícia dos que se dormem. Está fazendo analogia com a oferta das primícias. As primícias eram a primeira parte da colheita. Jesus foi a primícia dos que dormem. Ou seja, em Cristo há esperança, em Cristo há ressurreição. E é disso que a escatologia está falando. Se você gostou desse vídeo, se você está gostando desses vídeos, esse vídeo hoje foi um vídeo um pouco mais técnico, comente aqui embaixo, curte esse vídeo, coloca nos comentários. Eu pretendo fazer outros vídeos agora tentando explicar os pormenores desse vídeo de hoje.
Por exemplo, existe diferença entre Israel e igreja? Talvez você ficou curioso. Existe diferença entre a interpretação futurista é melhor do que a interpretação histórica? Será que é? Eu posso fazer vídeos sobre isso, se você gostar, curte, compartilha, comente aqui, vamos tentar interagir aqui nos nossos comentários e até a semana que vem, que Deus te abençoe e independente de tudo, não se esqueça da sua esperança, que Jesus vai voltar, que Ele é a primícia dos que dormem, que por meio de um homem veio a morte, Adão, mas por meio de Cristo veio a nossa salvação, a nossa redenção. Até a semana que vem, pessoal, tudo de bom, um abraço, fui!